No início do século XX, num vale isolado e sombrio, erguia-se um imponente edifício de pedra. Seu nome era sussurrado com receio, o Hospício Santa Adélia. Prometendo ser um refúgio para os mentalmente doentes, suas portas se abriram com uma solenidade perturbadora. Mas desde o primeiro dia, uma sombra pairava sobre o lugar. Os moradores das vilas próximas contavam histórias de gritos que ecoavam nas noites sem lua, de luzes que piscavam nas janelas altas, como se fossem olhos malignos observando. Poucos se aventuravam a passar por ali depois do anoitecer. Aqueles que entravam, raramente saíam. O diretor, Dr. Álvaro, um homem de sorriso frio e olhos sem vida, prometia cura e tratamento para os internos. Mas atrás da fachada de bondade, escondia-se uma crueldade sem limites. Enfermeiros e médicos eram escolhidos a dedo, não por suas habilidades, mas por sua capacidade de guardar segredos. Os corredores do hospício, sempre gelados, eram longos e tortuosos, levando a salas onde a dor e o sofrimento eram companheiros constantes. Logo, Santa Adélia ganhou fama de ser mais um inferno do que um hospital. E assim começou a lenda negra de um lugar onde a sanidade era um privilégio inalcançável e a loucura, um destino inevitável. À medida que a reputação do Hospício Santa Adélia se espalhava, também crescia o medo entre a população. Famílias desesperadas, sem saber como lidar com seus entes queridos, eram facilmente convencidas de que a internação era a única esperança. Mas a realidade era bem diferente. Os pacientes eram trazidos à força, arrastados de suas casas por guardas brutais, seus gritos de protesto ecoando pelas ruas. Uma vez dentro dos muros de pedra, suas vidas mudavam para sempre. Médicos insensíveis, com olhares gélidos, avaliavam cada novo interno não como uma pessoa, mas como um experimento em potencial. Isolados em celas escuras e úmidas, os pacientes eram despidos de sua dignidade e identidade. Eram tratados como animais, recebendo números no lugar de nomes, apagando qualquer vestígio de sua vida anterior. O terror não vinha apenas dos tratamentos cruéis, mas da completa ausência de esperança. Aqueles que tentavam resistir, que ainda possuíam uma fagulha de luta, eram rapidamente subjugados por métodos que faziam qualquer um ceder. Choques elétricos, banhos gelados e sessões intermináveis de contenção física eram apenas o começo. O objetivo era claro, quebrar a mente e o espírito até não restar mais nada. E assim, cada novo paciente que entrava no Hospício Santa Adélia era lançado em um abismo de dor e desespero, onde a única certeza era que a saída seria bem pior do que a entrada. Dentro do Hospício Santa Adélia, o inverno nunca acabava. O frio era uma presença constante, invadindo cada sala, cada corredor, cada cela. Não havia calor, não havia conforto, apenas a gélida realidade que entorpecia os corpos e congelava as almas dos internos. Eles eram deixados sem cobertores, com roupas finas e rasgadas que mal protegiam do vento cortante que soprava pelas frestas das janelas. Mas o frio era apenas uma parte da tortura. A fome, implacável e cruel, era uma companhia constante. As refeições eram escassas e repugnantes, uma sopa rala com pedaços indefiníveis, pão duro como pedra e água suja. Os pacientes lutavam pelos restos, como animais famintos, seus estômagos roncando de agonia. Alguns, mais fracos, sucumbiam à inanição, seus corpos magros e frágeis se tornando sombras de si mesmos. A falta de nutrição não apenas enfraquecia os corpos, mas também destruía a mente. A fome transformava os internos, fazendo-os perder qualquer traço de humanidade. Olhos vidrados e bocas secas se tornavam a norma, enquanto a sanidade se esvaía lentamente, arrancada pela desesperança e pela dor incessante. E então, quando a fraqueza tomava conta, os pacientes se tornavam alvos fáceis para as experiências macabras dos médicos. Eram levados, um a um, para salas escuras, onde o verdadeiro horror começava. Mas o frio e a fome nunca os abandonavam, permanecendo como um lembrete constante de que, no Hospício Santa Adélia, a dor era eterna e a salvação, uma ilusão cruel. No Hospício Santa Adélia, as doenças se espalhavam como um fogo incontrolável. Com o frio constante e a fome implacável, os corpos enfraquecidos dos pacientes se tornavam terreno fértil para infecções e pestilências. Os corredores do hospício se enchiam de tosses roucas, gemidos de dor e o odor acre da doença. A tuberculose, a pneumonia e infecções de pele eram comuns.
Sem tratamento adequado, as feridas abertas se transformavam em portas de entrada para infecções que consumiam os internos de dentro para fora. O isolamento e a negligência médica faziam com que cada doença se agravasse, transformando o local em um verdadeiro campo de morte. Mas o desespero não vinha apenas das doenças físicas. A tortura psicológica era uma arma igualmente letal. Os médicos, mais interessados em experimentar do que em curar, submetiam os pacientes a sessões intermináveis de eletrochoques, lobotomias e outras práticas desumanas. A dor mental e emocional era tão intensa quanto a física, se não pior. Os gritos dos torturados ecoavam pelas paredes de pedra, mas nunca escapavam do hospício. No entanto, a dor não se limitava aos pacientes. Os funcionários, inicialmente insensíveis, começavam a sentir o peso das atrocidades que cometiam. A culpa e o remorso corroíam suas mentes, transformando cada dia em um pesadelo acordado. Assim, o Hospício Santa Adélia não era apenas um lugar de doença e morte, mas um abismo de desespero onde cada novo dia trazia um sofrimento ainda maior do que o anterior. No Hospício Santa Adélia, a violência não era uma exceção, mas uma regra. Os pacientes, já fragilizados pelo frio, pela fome e pelas doenças, eram submetidos a níveis de brutalidade inimagináveis. Guardas e enfermeiros, desprovidos de qualquer traço de compaixão, usavam de força bruta para manter a ordem, transformando o lugar em um campo de batalha onde apenas os mais cruéis sobreviviam. Os gritos de dor se tornaram a trilha sonora constante dos corredores do hospício. Os internos eram espancados por qualquer motivo, ou até mesmo sem motivo algum. A disciplina era mantida com punhos cerrados e bastões de madeira, deixando marcas permanentes tanto no corpo quanto na mente dos que ainda conseguiam resistir. Mas havia uma violência ainda mais sinistra nas sombras. Os médicos, vestindo seus jalecos brancos, escondiam sob aquela aparência de profissionalismo uma crueldade sem limites. Pacientes eram selecionados para experimentos desumanos que serviam apenas para saciar a curiosidade mórbida e a sede de poder daqueles que se intitulavam cuidadores. Cada procedimento era uma sentença de dor e, frequentemente, de morte. Aqueles que não sobreviviam aos espancamentos, às doenças ou às experiências tornavam-se parte de um comércio macabro. Seus corpos eram vendidos para faculdades de medicina, transformando-se em meros objetos de estudo. O destino final de seus restos era ainda mais sombrio, os ossos eram limpos e comercializados, espalhando a morte do hospício para além de seus muros de pedra. E assim, a violência e a morte reinavam absolutas no Hospício Santa Adélia, um lugar onde o fim desumano não era uma possibilidade, mas uma certeza. No subsolo do Hospício Santa Adélia, longe dos olhos curiosos, existia um mercado clandestino que prosperava na escuridão. Ali, o verdadeiro propósito do hospício se revelava e não era apenas um lugar de sofrimento, mas um negócio rentável onde a morte era a mercadoria mais valiosa. Os corpos dos pacientes mortos não eram simplesmente descartados. Em vez disso, eram cuidadosamente preparados para serem vendidos às faculdades de medicina da região. Os médicos do hospício, com suas mãos hábeis e corações de pedra, retiravam órgãos e preparavam os cadáveres com uma frieza assustadora. Cada corpo representava lucro, e a ética era uma palavra que não tinha espaço ali. Mas o comércio não se limitava aos cadáveres frescos. As ossadas também tinham seu valor. Os esqueletos, limpos e polidos, eram vendidos para laboratórios e colecionadores. No silêncio das madrugadas, carroças carregadas de ossos partiam do hospício, levando consigo o último vestígio das almas atormentadas que ali pereceram. A operação era meticulosa. Os registros dos pacientes eram falsificados, suas mortes disfarçadas como causas naturais ou suicídios. A corrupção se estendia além dos muros do hospício, envolvendo autoridades locais que fechavam os olhos em troca de uma generosa compensação. Assim, o ciclo de horror e ganância se perpetuava. Os poucos que desconfiavam do que realmente acontecia e tentavam investigar, desapareciam misteriosamente. O poder do dinheiro e do medo mantinha todos em silêncio. E assim, o Hospício Santa Adélia continuava a lucrar com a morte, alimentando um mercado macabro que transformava o sofrimento humano em riqueza. Neste ambiente de trevas,
onde a vida era negociada e os mortos não encontravam paz, a verdadeira natureza do hospício se revelava, num lugar onde a humanidade havia sido completamente abandonada em favor de uma avareza monstruosa. Não demorou muito para que os pacientes mortos no hospício Santa Adélia encontrassem uma maneira de se vingar. As almas atormentadas não podiam descansar em paz, e o mal que lhes havia sido infligido exigia retribuição. E assim, uma força invisível e terrível começou a se manifestar nos corredores sombrios do hospício. Os primeiros sinais foram sutis. Objetos se moviam sozinhos, portas se fechavam com estrondo e sussurros aterrorizantes enchiam o ar. Os funcionários, inicialmente céticos, começaram a sentir o peso da presença espectral. O frio, antes uma consequência da localização, agora parecia emanar de algo sobrenatural, gelando não apenas os corpos, mas também as almas dos vivos. As manifestações ficaram cada vez mais violentas. Figuras fantasmagóricas apareciam nos cantos das salas, seus olhos vazios cheios de acusação. Enfermeiros e médicos começaram a sofrer acidentes misteriosos. Alguns relatavam sentir mãos invisíveis os sufocando durante o sono, enquanto outros eram empurrados por forças invisíveis, resultando em quedas fatais. Dr. Álvaro, o diretor do hospício, que havia orquestrado tantas atrocidades, começou a ser atormentado pelas visões dos pacientes que ele havia torturado. Seus pesadelos eram preenchidos pelos rostos contorcidos de dor, suas vozes acusadoras sussurrando em seus ouvidos. Cada vez mais paranoico, ele tentou se isolar, mas não havia como escapar do julgamento dos mortos. Os espíritos não discriminavam. Todos que haviam participado das crueldades do hospício estavam na mira de sua vingança. Guardas, enfermeiros e médicos começaram a enlouquecer, assombrados pelos gritos e gemidos que ecoavam incessantemente em suas mentes. O desespero tomou conta de todos, e a loucura se espalhou como uma praga, tão implacável quanto as doenças que antes assolavam os pacientes. Os mortos não estavam apenas buscando vingança. Estavam buscando justiça, e não parariam até que todos os responsáveis pagassem por seus crimes. O hospício Santa Adélia, outrora uma fortaleza de sofrimento, tornou-se um palco de horrores ainda mais profundos, onde os vivos eram caçados pelos fantasmas de suas próprias atrocidades. À medida que a vingança dos espíritos se intensificava, a sanidade dos funcionários do hospício Santa Adélia começou a desmoronar. Cada dia trazia novos tormentos, e a linha entre a realidade e o pesadelo se desfazia rapidamente. Aqueles que antes infligiam dor agora eram as vítimas de uma força que não podiam compreender ou combater. O Dr. Álvaro, o diretor outrora implacável, tornou-se um prisioneiro de sua própria mente. As visões dos pacientes que ele torturou eram incessantes. Ele via suas mãos cobertas de sangue, ouvia os gritos das vítimas em cada canto do hospício. Isolado em seu escritório, ele começou a esculpir palavras indecifráveis nas paredes com as unhas, o desespero estampado em seu rosto pálido. Uma noite, incapaz de suportar mais, ele se jogou da torre mais alta do edifício, seu corpo estilhaçado no pátio abaixo. Os guardas enfermeiros, já frágeis pela culpa e pelo medo, seguiram um caminho similar. Um a um, começaram a sucumbir à loucura. Alguns foram encontrados vagando pelos corredores, murmurando sobre sombras que os perseguiam. Outros se trancaram em celas vazias, preferindo a solidão ao terror incessante que sentiam ao redor. Os suicídios tornaram-se uma visão comum, corpos pendurados no teto, pulsos cortados, veneno ingerido em um último ato de desespero. Os poucos que tentaram fugir do hospício descobriram que não havia escapatória. A escuridão parecia segui-los, onde quer que fossem. Vozes sussurravam seus nomes no silêncio da noite, e as visões horrendas continuavam a atormentá-los, mesmo fora dos muros de pedra. Muitos se entregaram ao destino inevitável, acreditando que a morte era a única saída. Com o tempo, o hospício Santa Adélia ficou deserto, um monumento sombrio à crueldade humana e à vingança dos mortos. As paredes, antes ecoando com os gritos dos pacientes, agora guardavam um silêncio mortal, interrompido apenas pelo som ocasional do vento passando pelas janelas quebradas. O prédio, agora em ruínas, tornou-se um lugar evitado por todos.
uma lembrança macabra de que o mal que fazemos eventualmente volta para nos assombrar. E assim termina mais uma história aterrorizante do Hospício Santa Adélia, um lugar onde a crueldade humana encontrou sua merecida retribuição. Se você gostou dessa história e quer ouvir mais relatos sombrios, cheios de mistério e horror, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Aqui, exploramos os recantos mais obscuros da mente humana e os lugares mais assombrados que você pode imaginar. Prepare-se para mais contos de terror que vão arrepiar sua espinha e deixar você querendo mais. Ative o sininho para não perder nenhum novo vídeo e junte-se a nós nessa jornada macabra. Afinal, há sempre mais segredos sombrios esperando para serem revelados.